night. Think I need a devil to help me get things right. Hook me up a new evolution, 'cause this one is a lie. We sat around laughing and watching the last one die. I'm looking to the sky to save me, looking for the satellite, looking for something to help and burn out bright. I'm looking for the complication, looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and learn to fly. Think I've done enough to the patience, just couldn't wait one night. Give it all away if you give me one last try. Will you happily ever trapped if you just save my life? Run and tell the angels that everything's alright. I'm looking to the sky to save me, looking for the satellite, looking for something to help and burn out bright. I'm looking for the complication, looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and learn to fly. Valeu, os meninos do Beer Juice tocando Foo Fighters no Caleidoscópio. A conversa aqui hoje é sobre a China. Você já quis viajar pra lá? Bom, antes de continuarmos, eu te pergunto, tá afim de uma promoção? Uma ida ao cinema na faixa tem o seu lugar, não é não? Você pode levar um par de convites para a sala Cinearte em BH, Contagem ou Betim. Entre na página do Calei e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E sexta-feira tem pizza. É a bitela que pode chegar quentinha com refri gelado na sua casa. Lá no site da TV, você se liga sobre como participar. Aê, muito bom, no nosso site tem mais. Agora, vou dar uma levantada que eu vou lá conversar com o pessoal da banda. Luciano, a Beer Oi. Juice começou em 2013. Sim, 4 anos aí de estrada já. Maravilha. E a ideia de vocês é como se fosse uma reunião de amigos, né? Tocar Aqui, na música... verdade, somos todos irmãos. É reunião de irmãos aqui. A galera, todo mundo família aqui. Irmãos mesmo? Não, de sangue não, mas sim, irmãos, irmãos amigos. que a vida foi Claro, colocando claro, no caminho do outro. Entendi. Que maravilha. É um rock dos anos 90 que vocês fazem. Sim, nós tocamos covers da década de 90, né? Bandas igual a gente tocou aqui, Pearl Jam, Foo Fighters, mas nós temos o nosso trabalho autoral também, que a gente ainda vai mostrar aí mais no finalzinho do programa para vocês e tal. Estamos entrando forte agora com a questão do autoral. Temos um single para lançar até o fim do ano e a gente está com um plano ambicioso aí do EP no primeiro semestre de 2018. Vai rolar. Vai rolar. Apresenta aí a sua banda. Apresentar aqui no baixo, a gente tem o Matheus Antúrio, o baixista nosso, bateria Luiz Guilherme, vocal Luciano Fernandes, né, guitarras, e o Dan Reis na guitarra solo aqui. Maravilha. Ó, a gente tá falando de China, vocês obviamente já perceberam. Sim. Participem. Aproveita, ó, tem um chinês aqui, tirar dúvidas sobre o assunto. Participem da Eu até conversa, estava hein? com uma dúvida aqui, olha, que você estava falando do idioma. Pergunte, Luciano. Questão de pronúncia, se comparado, por exemplo, ao espanhol, ao italiano, ao inglês, ao japonês, ao próprio português, tem alguma semelhança, sim, sílabas e tal? Tem semelhanças, sim, só que tem muito mais diferenças. O chinês é uma língua que tem tons, então você tem 4 tons diferentes. Se eu pronunciar a mesma sílaba em 4 tons diferentes... Assim, como se fosse uma música mesmo? Mais ou menos. Por exemplo, se eu falar ma, são 4 palavras diferentes. Sério? Então, tem uma tonalidade diferente. Então, é algo que a gente não tem nas línguas ocidentais, né? Inglês, espanhol, francês. E tem umas pronúncias também um pouco mais diferentes. Mas também tem pronúncias semelhantes. Por exemplo, a palavra oi em chinês, né? Ni hao. São sons que não são difíceis para a gente pronunciar, né? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, deve.
Por que a gente sente tanta dificuldade em estar pronunciando o idioma, o mandarim, no caso? Eu acredito que pelo inglês, como a gente já tem uma convivência maior, até pela inserção da cultura americana e própria inglesa no nosso país, a gente sente uma facilidade maior. É realmente difícil a pronúncia, o aprendizado em si? Não, é um pouco diferente, né? Na nossa escola, a gente sempre foca no aprendizado, fazendo relação paralelo com a língua portuguesa, para ficar mais fácil de entender e aprender. Então, sempre que a gente vai aprender, por exemplo, a questão da pronúncia, a gente faz algumas relações. Então, por exemplo, o primeiro tom do chinês, ele parece com o tom de um telefone fora do gancho. Ah, Sim, tu, entendi. né? Então a gente faz essa relação que aí fica mais fácil da pessoa entender e assimilar. Bacana, bacana demais. Quero aproveitar que a gente já está aí interagindo. Seguinte, primo, me ajuda aqui, ó. Vou fazer uma brincadeira com vocês da banda. Que é o seguinte, ó. Que tem 3 símbolos. Me corrija, Henrico, se eu estiver errado. Certo. São símbolos chineses e eles têm um significado que foi se adaptando ao longo do tempo, às vezes até se modificando, mas a essência é a mesma. Então, eu quero que vocês tentem, pelo desenho, olha que difícil, hein? Descobrir o que é. Eu vou entregar para vocês as fichas, e aí depois eu quero saber as respostas de vocês, se teve sentido. Então, Luciano, me ajuda aqui a distribuir, tá? Não vale colar, hein? Sem colar, sem perguntar para o Henrico. Bom, a gente está falando da língua e tem um assunto que eu também quero falar, que é da comida, né? A gente ouve falar que chinês come umas comidas diferentes e tal, com uns insetos. Será que é verdade, gente? A gente pediu a Ana Flávia para ir até um restaurante de culinária oriental para ela ver. Será que isso é verdade? Vamos ver? Ei, Anderson, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Caleidoscópio. Como hoje o programa vai falar sobre a cultura chinesa, eu vim até um restaurante de culinária oriental para falar um pouco sobre a culinária da China. E quem vai conversar comigo é o Fernando Lima. Eu gostaria de saber, é verdade que na China tem essa culinária exótica, que as pessoas falam de insetos, cães? Bem, verdade né? Em que lugar no mundo que não tem uma comida exótica? Até mesmo no Brasil a gente tem. Mas só que a gente tem que diferenciar um pouco assim, né? O que é usual para a gente e o que é usual para eles. A cultura de comer inseto veio até de um fato interessante, porque a China tem 10% apenas das suas terras plantáveis, etc. Né? Então eles tiveram que captar recursos para adaptar a sua alimentação, para alimentar toda a população. Daí que vem a origem de adicionar o inseto aos pratos, até mesmo o broto do bambu, o shimeji, que é utilizado não só na culinária chinesa, mas em todo o mundo. Propagou, né? O que é bom se alastra. Gostei, Ana, muito legal. A Ana volta daqui a pouco, gente, para ensinar uma receita de yakisoba de shimeji. E aí, existe mesmo? Eles comem isso lá? Você que já esteve lá muitas vezes, Gisele, conta. Bom, no dia a dia, não. Né? É lógico que tem lugares na China, em cidades, que têm a tradição de comer comidas exóticas. Mas no dia a dia não se come. Né? Existem restaurantes específicos de comidas exóticas. E em Beijing, principalmente, tem uma feira noturna que tem vários tipos de comidas exóticas, né, e de animais e insetos no espeto, né, como escorpião, gafanhoto, besouro, centopeia, e aí vai. Né? Mas é uma feira que acaba sendo mais para turista do que propriamente para chinês. Entendi, tá certo. Você foi lá, então, como eu já disse algumas vezes, mais de 20 vezes, por causa do seu trabalho. Quero que você me conte um pouco desse trabalho, mas antes, me fale uma coisa. O que mudou da década de 90 para cá, nesses tempos, nessas viagens todas que você fez lá? É impressionante. Nesses 27 anos, né, que a primeira vez que eu fui foi em 1990, é espantador. Né? Todo ano que eu vou à China, eu me assusto, que eu vejo assim que a impressão que eu tenho é como se tivesse tido um crescimento de 10 anos. Né? Então, sempre tem uma coisa nova, uma construção nova e tudo muito rápido. Né? Então, é assustador isso. Em 1990, para você ter uma ideia, quando eu cheguei à China, o choque cultural foi muito grande, porque praticamente a maioria das pessoas ainda usavam aquele uniforme de Mao Tse-tung, que era um vestimento azul, sabe?
e não tinha comércio privado, né? Então, todo o comércio que tinha era do governo, né? Então, os restaurantes, tudo, né? Então, a gente não encontrava nada ocidental, né? Absolutamente nada, a não ser em uma loja de departamento específica, que era a Friendship Store, que tinha alguns itens americanos, né? Como Coca-Cola, né? Uma manteiga, alguma coisa assim, né? E com o passar dos anos, atualmente, como está? Atualmente, hoje, toda vez, né? Toda vez que eu chego na China é uma novidade, coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Então, assim, é a avenida como a Wanfudin, onde tem essa feira de alimentos exóticos, tem shoppings gigantescos só de grifes internacionais, né? E com grandes marcas e o povo extremamente se enriquecendo cada vez mais, né? Então, isso tudo me assusta muito, né? Então, assim, eu via, né, os chineses andando de bicicleta, a maioria, eram poucos carros circulando em 1990, né? E eles puxavam na sua bicicleta praticamente assim uma mudança de casa, né? E hoje, né, hoje é uma hipermoderno, então isso em muito pouco tempo, né? Então isso realmente é fascinante na China. Fascinante, é um país fascinante. Bom, a gente vai fazer uma pausa. Daqui a pouquinho eu quero que você me conte sobre o seu trabalho. A gente já volta, até já.